caro estudante. Seja bem-vindo à disciplina de Sociologia e Formação Docente. Meu nome é Kátia, eu sou professora do Departamento de Educação da UFLA, atuo na área da Sociologia da Educação e também na área de Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia. Eu também atuei 12 anos na educação básica na rede pública municipal. Bom, agora que vocês já me conhecem um pouquinho, sabem de onde eu venho, vamos falar da nossa disciplina. Eu estarei acompanhando vocês durante as próximas semanas, no processo de construção do conhecimento desse campo tão acirrado de lutas, de enfrentamentos e de possibilidades tantas, que é o campo da sociologia. E por que falo campo de enfrentamentos? Porque cada sociedade ou grupo social tem a sua forma peculiar de se organizar e de organizar a vida em sociedade. E nem sempre as sociedades ou grupos sociais têm a mesma visão sobre o mundo, sobre os indivíduos e sobre si mesmo. Por isso, essa organização se dá em um campo de disputas, um campo de relações de poder. Alguns teóricos focaram os estudos em objetos diferentes para compreender o funcionamento dessas sociedades. Você já parou e se perguntou por que chamamos esses autores de clássicos? No século XIX, 3 grandes pensadores desenvolveram teorias buscando explicar a sociedade capitalista. Karl Marx, Durkheim, que continuou com o positivismo de Augusto Comte, e Max Weber. Esses 3 pensadores, eles são denominados clássicos da sociologia. Vamos pensar e fazer alguns questionamentos. Por que estudar os clássicos? Considera-se um clássico um escritor ou escritora ao qual possamos atribuir as seguintes características: que seja considerado intérprete autêntico e único de seu tempo, cuja obra seja utilizada como instrumento indispensável para compreendê-lo, que seja sempre atual, de modo que cada época ou mesmo cada geração sinta a necessidade de relê-lo e, relendo, de reinterpretá-lo, que tenha construído teorias modelo, das quais nos servimos continuamente para compreender a realidade, até mesmo uma realidade diferente daquela a partir da qual tenham derivado e a qual as têm aplicado, e que se tornaram ao longo dos anos verdadeiras e próprias categorias mentais. A sociologia é um campo de estudos bem amplo e contribui para pensar a sociedade, compreender a origem dos fenômenos sociais, problemas da sociedade e, a partir desse conhecimento, traçar estratégias para possíveis soluções. Nessa disciplina especificamente, nós faremos um recorte da sociologia com foco na educação e formação docente. Por isso, o nome Sociologia e Formação Docente. Agora, vamos falar das classes sociais? Esse é um dos conceitos centrais na sociologia e, por isso mesmo, é um dos mais discutidos e também um dos que acaba ganhando mais definições diferentes. Na perspectiva de Karl Marx, que estudou as classes sociais, classe social é um termo usado para dar ideia de que existem distâncias sociais significativas na sociedade. Isso quer dizer que os indivíduos e os grupos são diferentes entre si e que ocupam lugares diferentes na sociedade. Entretanto, sociologicamente falando, não se pode falar dessas classes sociais sem pontuar a existência das relações desiguais, das disputas entre elas. Na prática, isso quer dizer que há sempre uma relação de dominação de uma classe sobre a outra. A diferença na possibilidade de acesso ao poder político, ao poder econômico, aos bens culturais, à educação e outros prestígios valorizados em nossa sociedade, essas diferenças, elas são marcadores entre essas classes sociais. Mas atenção, o fator econômico, ele não é o único marcador de diferenças sociais. Nós temos outros marcadores sociais fortemente presentes na sociedade. Para citar alguns, nós temos a diferença de gênero, de raça, etnia, de orientação sexual. Como esses marcadores aparecem na sociedade?
Você já parou para pensar sobre isso? Um exemplo de marcador é a diferença de gênero. A desigualdade salarial que ainda existe entre homens e mulheres. Além do fator econômico, existem outros fatores que marcam essa desigualdade social de gênero na sociedade. Para saber mais sobre eles, dê uma pausa nesse vídeo e pesquise no YouTube pelo vídeo Gênero e Número. Como você pode perceber, a desigualdade social, política e econômica, de gênero no caso, ainda é marcante em nossa sociedade, assim como a desigualdade caracterizada por outras diferenças, outros marcadores sociais estão presentes na sociedade e logo também na escola. É importante que, como futuro professor ou professora, você tenha consciência que a instituição escolar, bem como professores, reproduz ou reconstrói um projeto de sociedade via prática pedagógica, ou seja, nos processos educativos que traça. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa concepção de educação, ou seja, do professor e professora, ela está diretamente ligada à visão de mundo que esse tem. E por isso não existe um modelo ideal homogêneo de educação, e sim modelos desejados de acordo com os interesses de cada sociedade e do conceito histórico e cultural de cada uma. Cada época apresenta uma concepção de educação com as necessidades de cada período histórico. Embora algumas concepções e práticas elas nos pareçam conservadoras e ultrapassadas, elas foram vistas como soluções dos problemas sociais no contexto em que elas foram pensadas. Uma concepção fortemente conhecida, por exemplo, foi a de equalização social. Essa concepção surgiu no Brasil na década de 50 e no início da década de 60. A equalização social marca a educação como um instrumento capaz de possibilitar acesso dos indivíduos na estrutura social. Nesse sentido, a educação passa a ser desejada como instrumento de ascensão social, ou seja, uma forma das classes se ascenderem socialmente. São algumas das características da equalização social. Os seus condicionantes econômicos. Todos os condicionantes econômicos são tratados igualmente, conforme um padrão único. A ausência de questionamentos das condições sociais dos indivíduos. O indivíduo fracassa na escola e tende a ser visto como desinteressado ou com capacidade intelectual inferior. Não é discutida a influência da divisão social do trabalho sobre a educação. Não se questiona a relação entre a luta de classes e a educação. O erro e o fracasso escolar são atribuídos unicamente ao indivíduo. Então, essas são algumas das características da equalização social. Nessa concepção de educação como um fator de equalização social, a educação escolar aparece como redentora dos problemas da sociedade, sejam eles de natureza social, política ou econômica. Se olharmos para essa concepção na perspectiva de Durkheim, vamos perceber que essa concepção não se apresenta necessariamente como elemento para a mudança social, e sim para a conservação de um funcionamento do sistema social, como um sinônimo de ajustamento social, adaptando os indivíduos, no caso as crianças, à ordem social vigente. Concluindo, podemos dizer que essa concepção de educação está diretamente ligada à ideia de transmissão de conhecimento, o que vem na contramão das concepções modernas, que acreditam que os sujeitos, por meio da autonomia e de estímulos da escola, produzem conhecimento, produzem cultura. Para ser mais específica agora em relação às atividades da disciplina, vou passar por algumas etapas das semanas. Nós vamos iniciar a disciplina fazendo o reconhecimento desse campo de saber. O que é a sociologia? O que você entende como sociologia a partir da introdução aos estudos na primeira semana? Vocês terão textos disponíveis para leitura, alguns vídeos de curta duração, e a partir desse material vocês vão refletir sobre essas questões.
Na primeira semana, a proposta ela vai se centrar em revisitar as memórias sobre a sociologia. Embora seja uma disciplina obrigatória no ensino médio desde 2008, é fato que nem todos tiveram a oportunidade de conhecer esse conteúdo tão importante. Também é o nosso objetivo nessa semana resgatar as lembranças de vocês enquanto discentes de forma reflexiva e crítica. Como nós faremos isso? Nós vamos refletir sobre os sentidos da escola, sobre as marcas que a escola nos deixou. Na segunda semana, vamos conhecer as ideias de um autor contemporâneo, também considerado clássico da sociologia, e compreender como a educação funciona como reprodução social, como as classes sociais se relacionam com a educação e como a educação também pode ser usada como mecanismo de transformação social. Na terceira semana, a proposta é pensar experiências inovadoras em escolas pelo mundo e, para isso, nós optamos por escolas no modelo convencional, não no modelo convencional, e sim em centros de aprendizagem públicos ou particulares, que atendem alunos e alunas desde a educação básica ao ensino superior, até atividades no contraturno escolar. O critério foi a diversidade de práticas e ações. Nessa semana também você dará continuidade a uma das atividades já iniciada na primeira semana, que é o seu memorial de formação, que é aquela atividade que vai remeter a pensar nas marcas da escola. Essa atividade que vocês farão revisitando, visitando, na verdade, outras escolas pelo mundo, ela será feita por meio da pesquisa sobre o livro Volta ao Mundo em 3 Escolas, que é um livro que estará disponível para vocês no campus virtual. Na quarta e última semana de atividades à distância, a proposta é compreender como as diversidades sociais e culturais e a diferença dos sujeitos permeiam e refletem na educação. Para isso, vocês farão uma pesquisa na página da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED. Nós preparamos um tutorial explicando passo a passo como fazer essa pesquisa e estamos à disposição de vocês para acompanhá-los no que for preciso. Eu estarei acompanhando, mas não aparecerei na sala, porque lá é o espaço que você conseguirá conhecimentos junto com seu tutor. E eles estarão em contato direto comigo. Um abraço, bons estudos e até mais!